pessoal, nono ano. Agora a correção daquela lista de exercícios sobre fatoração de polinômios, a lista de exercícios do 1 ao 6. Beleza? A última lista que eu passei, então. Exercício número 1, vamos lá? Letra A. Então o exercício pede, né? Coloque o fator comum em evidência, né? E fatore os polinômios. Então vamos lá. Letra A, 10x mais 10y. O fator comum, nesse caso aqui, é o 10, né? Ele aparece no primeiro termo e no segundo termo. Então eu vou colocar o 10 em evidência. Deixa eu trocar a cor. Vou colocar o 10 em evidência, né? Multiplica, abre parênteses, tá? E aí eu tenho o que aqui, ó? 10x, né? Então preciso multiplicar o 10 por x. 10y, preciso multiplicar o 10 por y. Tranquilo? Então, fatorar um polinômio é você, então, transformar numa multiplicação. Nesse caso, 10 vezes x mais y. Beleza? Se você quiser ver, né, comprovar se você acertou, basta você aplicar a distributiva aqui. Tá? Você tem que voltar a essa questão aqui. 10 vezes x e o 10 vezes y, né? Então, 10 vezes x dá 10x, mais, né, 10 vezes y, 10y. Está ok, tá certo. Bom? Vamos lá, letra B. O que nós temos em comum aqui? y² mais 9xy. No caso, é o y, né? Mas nós temos que prestar atenção que esse y aqui, quando ele não tem expoente, o seu expoente é o número 1. Sempre assim, tá bom? Então, toda vez que não tiver expoente, a gente vai ter que lembrar que é o número 1. Tranquilo? Então, a regra é, quando você tem as letras aqui, né? No caso o y, com expoentes, ou seja, aqui é 2, aqui é 1, eu pego aquele, para colocar em evidência, o expoente com o menor índice, tá? Com o menor expoente. A letra com o menor expoente, né? No caso é o y elevado a 1. Y elevado a 1, eu vou chamar apenas de y. Tranquilo? Então é ele que eu vou colocar em evidência aqui. Y, tá bom? Abre parênteses. Agora aqui, ó, para obter y², eu preciso multiplicar por y, né? Mas, para obter 9xy, opa, já tenho y, falta o quê? Um 9x. E aí eu fecho meus parênteses aqui, tá bom? Então essa era a resposta aí da letra B. Vamos lá. Letra C. O que eu tenho em comum? Aqui, ó, AB menos A ao cubo, B ao cubo. Bom, o que nós temos em comum aqui? O AB. Qual é o menor expoente? É o primeiro aqui, ó, o primeiro termo. A elevado a 1, B elevado a 1, que é simplesmente A vezes B, né? Então é ele que eu vou pôr em evidência. O AB. Abre parênteses, né? Vezes, abre parênteses. Para obter o AB, preciso multiplicar o AB por 1, tá bom? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Toda vez que você multiplica por 1, você obtém o mesmo número, né? No caso aqui, AB vezes 1 é AB. Então, por isso que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Ele não muda a multiplicação, tá certo? Menos, ok? Agora, A ao cubo, B ao cubo. Preciso multiplicar, então, o AB. Veja, eu já tenho o 1. Quanto falta para 3? Sempre assim, vamos pensar dessa forma, tá? Eu já tenho 1 aqui nos dois, né? Quanto falta para 3? Faltam 2. Então, vai ficar A², B ao². Tranquilo? Então, uma técnica, assim, para você resolver é ver quanto que falta, o expoente, né? Quanto que falta. Se aqui era 3, eu tinha 1, né? Elevado a 1, faltam 2, tá? Isso daí. Letra D. Vamos lá. O que eu tenho em comum aqui? A² x mais ABx. Eu tenho o A e o x. O A, um A elevado ao quadrado e o outro A elevado a 1. Qual que eu ponho em evidência? O A elevado a 1, além disso, o x, né? Então fica AX em evidência. Abre parênteses. Vamos lá. Para obter A ao quadrado x, preciso multiplicar x apenas por A. Beleza? Não coloque x aqui, porque o x ficaria ao quadrado, e aqui não está ao quadrado. Tá certo? Mas, agora, para obter ABx, eu já tenho AX. Então, falta multiplicar apenas por B.
e fecha meus parênteses. Beleza? Letra E, x quadrado y ao quadrado menos x à quinta y à quinta. Eu vou pôr em evidência, lembrando que os fatores comuns aqui é xy e xy, né? Então eu vou colocar em evidência o com o menor expoente, nesse caso elevado ao quadrado, x quadrado y ao quadrado, vezes. Então, aqui já está x quadrado y ao quadrado, aqui eu preciso multiplicar apenas por 1, não é? De novo, elemento neutro da multiplicação, não altera, né? Menos, para obter x à quinta e y à quinta, eu já tenho 2, falta quanto para chegar no 5? 3. Então, meu expoente é 3 aqui, x à terceira, x ao cubo e y ao cubo. E fecha meus parênteses. Tranquilo? Continuando, letra F, 1/3 de A mais 1/9 de B. Veja, nem o A nem o B é fator comum. Aqui é 1/3 e aqui é 1/9. Olhando assim, você pode dizer, mas não tem fator comum aí na letra F, né? Tem, tá? Porque 1/9, como que eu escrevo 1/9, uma multiplicação? 1/3 vezes 1/3, tá certo? 1/9 é 1/3 vezes 1/3. Então, o meu fator comum, no caso aqui, é 1/3. É ele que eu vou pôr em evidência. Tá certo? Abre parênteses, 1/3 A, preciso multiplicar 1/3 apenas por A, né? Mais 1/9 de B. Opa, 1/3 vezes quanto que dá 1/9? Ora, a gente já viu lá, é 1/3 vezes 1/3. B, repete a letra B aqui e fecha os parênteses. Tranquilo? Muito bom. Letra G, 2,5 ax quadrado menos 2,5a. Agora são números decimais, não tem problema nenhum, né? O fator comum então aqui é 2,5a, porque ele aparece aqui e ele aparece aqui. Então é ele que eu vou pôr em evidência, 2,5a vezes, abre parênteses, aqui eu tenho 2,5a x quadrado. Opa, é só botar o x quadrado aqui. Menos, aqui é 2,5a, aqui também. Então, você não precisa multiplicar por nenhum número, né? Então, tem que ser por 1, porque aí você não altera o 2,5a. 2,5a vezes 1, 2,5a. Beleza? Então, essa era a resposta do exercício número 1. Vamos para o exercício 2, que é, né, a mesma coisa. Escreva na forma fatorada os seguintes polinômios. Letra A, b quadrado menos ab menos b. O que nós temos em comum aqui? O b, nos 3 termos, não é? Nos 3 termos. Lembrando, coloque em evidência aquele com o menor expoente. Então, aqui era b elevado a 1, aqui também. Então, é o b que vai ficar em evidência, vezes, abre parênteses, né? Para obter b quadrado, eu preciso multiplicar o b por b, menos. Para obter AB, preciso multiplicar apenas por A. E para obter somente o B, eu preciso multiplicar o B por 1, menos 1. Certo? Essa era a resposta da letra A. Letra B. B é o seguinte, vamos primeiro prestar atenção nos números aí, né? 24, 8 e 56, tá? Então, nós temos que ver, né, se esses números têm algo em comum, tá bom? Aí você tem x à quinta, x à quarta e x à terceira. Então, a gente sabe que o x é fator comum, tá certo? Então, vamos voltar aqui nos números, né? 24, 8 e 56. Bom, qual é o número, né, que divide tanto o 24 quanto o 8 quanto o 56, né? Você tem que pegar esse maior número, sempre pegando o maior número. Você pode fazer mentalmente isso, pensar, né? Ora, o 8 vezes 3 dá 24, 8 vezes 1 dá 8 e 8 vezes 7 dá 56. É o maior número, então, né, que você consegue chegar, né, no 24, fazendo 8 vezes 3, 8 vezes 1 e 8 vezes 7, tá? Então, 8 é o maior número possível. É ele que você vai pôr em evidência. 8,
Além do 8, eu tenho um x que eu tenho que colocar, né? X à quinta, x à quarta e x ao cubo. Ponho de menor expoente, x ao cubo. Vezes, abre parênteses, vamos lá, 24, né? 8 vezes 3, então aqui fica 3. X à quinta, eu tenho x à terceira. Falta x, então, ao quadrado, para dar 5. Menos, para dar 8, eu preciso multiplicar 8 por 1. Não preciso escrever 1 aqui, porque eu tenho x, né? Então não precisa por 1. X ao cubo, para obter x à quarta, basta colocar apenas o x, né? X ao cubo vezes x dá x à quarta, né? Menos, e para obter o 56, é 8 vezes quanto? É 8 vezes 7. E o x ao cubo, né? Aqui é x ao cubo, aqui também. Então, termina aí. Essa é a forma fatorada, então, desse polinômio, tá bom? Aproveitando aqui a oportunidade, como que nós podemos calcular o maior número, né, que é divisor de 24, de 8 e de 56. Existe uma técnica que vocês viram lá no 6º ano, que é a seguinte. Então, vou colocar aqui, então, 24, 8 e 56, né? Bom, é a técnica do MDC, máximo divisor comum. Você escreve esses 3 números, e aí você vai começar a dividir pelo menor número primo. Esse menor número primo tem que dividir esses 3 números, tá? Tem que ser divisor desses 3 números. O menor número primo que existe é o 2. O 2 divide o 24, divide o 8 e divide o 56. Então, você vai dividir por 2. Ok? Quanto que é 24 dividido por 2? É 12. 8 dividido por 2 é 4. 56 dividido por 2 é 28. Certo? Aí você vê, ainda dá para dividir por 2, mas tem que ser os 3. Tá, então divide. 12 por 2 é 4. Desculpa, 6, né? 12 por 2 é 6. 4 por 2 é 2. E 28 por 2 é 14. Opa, ainda dá por 2, né? Então, aqui vai dar 3, 1 e 7. Veja, agora você chegou em 1, 3 e 7. Não existe nenhum número, com exceção do número 1, que não vem ao caso aqui, tá? Nenhum número, né, que divide o 3, o 1 e o 7. Tá? Além do 1, né, que não vai ajudar em nada aqui pra gente. Então, a gente termina a conta aí e você multiplica aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 é o máximo divisor comum de 24, 8 e 56. Beleza? Letra C. A sétima, a quinta e a terceira. O que eu coloco em evidência? O A com o menor expoente. A terceira. E aí você vai abrir os parênteses, né? E vai multiplicar. Para obter a sétima, multiplico a terceira por a quarta, né? Mais. Para obter a quinta, multiplico por a ao quadrado. E para obter o a ao cubo, já é a ao cubo aqui. Então eu preciso colocar o quê? 1 mais 1, tá? Que aí não altera o a ao cubo. Beleza? Letra D. 120, 100 e 60. Qual é o máximo divisor comum? Qual é o maior número, né, que divide esses 3 aqui? Bom, vamos fazer pela regrinha. O que vocês acham? É 120, 100 e 60, né? 120, 100 e 60, não é isso? Opa, passa a barrinha e aí vai dividir por quanto? Por 2, não é? Por 2. Vamos lá. Aqui vai dar 60, aqui dá 50 e aqui 30. Ainda é por 2. 30, 25 e aqui dá 15, né? Algum número divide esses 3 aqui ao mesmo tempo? Algum número primo? Bom, 2 não é mais. O 3. O 3 não divide o 25. Qual o próximo número primo? 5. O 5 divide, né? Divide o 30, que dá 6, divide o 25, que dá 5, e divide o 15, que dá 3. Tá certo? Veja, agora aqui eu cheguei no 6, no 5 e no 3. Não tem nenhum número primo que vai dividir esses 3 números aí. Então, para aí, tá? E você vai fazer a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Bom? Então, o maior divisor comum ali, do 120, do 100
E do 60 é o 20. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui que parece que saiu de foco, né? Deixa eu... Espera aí. Tentar abaixar um pouco. Ficou ruim de repente agora aqui. Só um minutinho aí, pessoal. Prontinho. Continuando então. Bom, então aqui o fator comum, né, é 20. No caso desses três números, né, é 20. Certo? 20. E aí eu preciso ver qual é a letra que eu vou colocar aqui tá junto com 20. A x aqui, a x e a x. Opa, tem a x nos três termos. Então eu vou colocar o AX, né, na qual os expoentes são menores. Então é o AX, né, que seria o AX elevado a 1. Bom? É o AX que tem os menores expoentes, né? Vezes, abre colchetes e aí vai. Né? Bom, para obter o AX ao cubo, eu preciso multiplicar o AX por quanto? Veja, o A não vou multiplicar mais, só vou colocar o X ao quadrado. Certo? Porque se eu multiplicar, colocar A aqui, vira A ao quadrado, e aí não pode, não tem A ao quadrado aqui, né? Menos AX quadrado, eu já tenho o AX, não é? É só colocar o X. Tranquilo? Tranquilo aí? Só colocar o X. E o último aqui, desculpa, gente, ó. É 120, eu preciso para obter, é 20, mas eu preciso obter 120. 20 vezes quanto? Que dá 120? 20 vezes 6, então aqui é 6x ao quadrado, né? Aqui para obter 100, preciso multiplicar o 20 por 5, então aqui é menos 5x, né? Menos 5x, mais... Opa, para obter 60 agora tem que ser 3. E o AX aqui, como é AX, aqui não precisa colocar nada. Termina aí, tá bom? É isso daí, né? Letra E. De novo com frações. Letra E com frações, né? Olha só. 1/8, 1/4 e 1/2. Basta lembrar, então, que 1/4 aliás, 1/8 é 1/2 vezes 1/4. 1/4 é 1/2 vezes 1/2. E aqui nós temos 1/2. Então, o fator comum na parte numérica é 1/2. Agora, na parte literal aqui, parte da letra, eu tenho AB, tenho A quadrado B e AB quadrado. Vou usar como menor expoente, AB. AB vezes, abre colchetes. Desculpa, abre parênteses. Vamos lá. Para obter 1/8, preciso multiplicar por 1/4. AB. Para aí. Mais. Para obter 1/4, né? A ao quadrado B. Então, para obter 1/4, preciso multiplicar 1/2 por 1/2. A quadrado B. Então, eu preciso de mais um A só. 1/2 A. Tá? 1/2 A. Menos 1/2, então não preciso colocar nada, né? Já está 1/2 aqui. AB quadrado, então só colocar o B aqui. Tá certo? Então, vamos conferir. 1/2 vezes 1/4 dá 1/8 AB. Tá aqui. 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. AB vezes A, fica A quadrado B. Menos 1/2 AB vezes B, vai ficar então menos 1/2 AB quadrado. E isso daí, então, termina aqui. Opa, apareceu aqui. Tá? Exercício 3. Qual a forma fatorada de? Vamos lá. O que nós temos em comum aqui? X mais Y e X mais Y. Né? Tá mamão com açúcar esse. Então, esse é o fator comum. X mais Y, né? Coloco em evidência. Multiplicando por quem? Abre parênteses. Aqui multiplicando por A. E aqui multiplicando por B. Menos, hein? Tá? E aí está na forma fatorada. Certo? Letra B.
Vamos lá. Qual é o fator comum? P mais H. Então, é ele que vai em evidência. P mais H. Vezes, ora, aqui eu estou multiplicando por x, né? E aqui estou multiplicando por y. X mais y. Fácil, né? Tranquilo? Letra C, quem é o fator comum? É o A menos x. A menos x. Então, é ele que vai ser colocado em evidência, vezes A menos x vezes B, né? E aqui A menos x vezes menos C ali, ó. Pode esquecer do menos. Tranquilo? Vamos para o quarto exercício agora. Fatore por agrupamento. Então, vamos prestar atenção agora, que são duas etapas, né? Vamos lá. 4, letra A. Vamos aqui, ó. Vamos pegar esses dois termos primeiros e vamos colocar em evidência, né, a letra A, não é isso? Com o menor expoente. Então, seria só A vezes, abre parênteses, né? Então, para obter A quadrado, eu coloco A mais B. Tranquilo? Agora, esses dois aqui. Quem é fator comum? X. Então, coloca x vezes, vamos colocar aqui, A mais B, x vezes A mais B, né? Agora, como no exercício anterior, qual é o fator comum? É o A mais B, não é? A mais B. Então, você vai colocar ele em evidência, A mais B, vezes, nesse caso, estou multiplicando por A, e aqui por x, vezes A mais x. Tá certo? Deixa eu ver se eu tiro um pouco o zoom aqui. Aí, senão fica muito em cima, né? Letra B, mesmo esquema. Vamos pegar esses dois aqui, né? E depois esses outros dois. Aqui, fator comum, x, não é? Fator comum é x. Então, aqui, deu AX, então preciso multiplicar por A. Aqui deu só menos x, então é por menos 1. A menos 1, tá? Mais, quem eu vou colocar em evidência? O B. B vezes, para obter AB, multiplico por A, né? E aqui, para obter o menos B, só por menos 1. Agora, quem é fator comum aqui? O A menos 1. A menos 1, A menos 1. É ele que eu vou pôr em evidência, A menos 1, multiplicar por x, A menos 1 vezes x, e aqui A menos 1 vezes B, x mais B. Tranquilo? Letra C. A quinta ao cubo. Opa, vamos pegar esses dois aqui. Qual que eu vou colocar em evidência? Com o menor expoente, né? Então, vai ficar A ao cubo vezes. Para obter a quinta, é A quadrado, né? E ao cubo, simplesmente multiplico por mais 1. Ok? Agora eu pego esses dois aqui. Então, vai ficar mais, né? Qual é o fator comum aqui? O 2. Somente o 2, hein? 2 vezes. Então, aqui é A quadrado, né? Para obter o 2, preciso multiplicar o 2 por 1. Muito bem. Qual é o fator comum agora? É o A quadrado mais 1. A quadrado mais 1. É ele que vai em evidência. A quadrado mais 1. Multiplica por quem? Abre parênteses. Multiplico por A ao cubo, né? E aqui por 2. Então, fica A ao cubo mais 2. Certo? Mesmo esquema aqui, ó. Primeiro eu vou pegar esses dois, né? E o fator comum aqui é só o n. Então, coloca ele em evidência. N que multiplica 2A, né? Mais 1. 2A mais 1. Para obter n, eu preciso multiplicar o n por 1 só. Não é isso? Agora, o que nós temos aqui em comum? É o m, né? É o m. Então, fica menos m, abre parênteses, vamos lá. M, para obter aqui, ó, 2AM, né? Menos 2AM, preciso multiplicar o menos m por apenas 2A, né? Certo? E
é menos m aqui, tá? Ó, presta atenção. Menos m vezes quanto que vai dar menos m? Vezes mais 1. Não posso colocar menos 1 aqui, porque esse menos com esse menos daria mais... Aqui não daria menos no início, tá? Então, tem que ser menos aqui e mais aqui, tá certo? Então, o fator comum agora aqui é o 2a mais 1. É ele que eu vou pôr em evidência. 2a mais 1 multiplica por n, né? E aqui por menos m. Certo? Letra E. De novo, vamos pegar esses dois primeiros aqui. Fator comum. Y ao cubo e y ao quadrado. Vamos colocar quem? O y ao quadrado, né? Y ao quadrado, que multiplica... Aqui, ó, 5y ao cubo, preciso colocar 5y, né? 5y. Menos 4, concordam? 5y menos 4, né? Menos 4, tá certo, isso aí. Agora, vamos pegar esses dois. O que eu tenho aqui? 10 e 8, tá? 10 e 8. O 10 é o quê? O 10 é 2 vezes 5. E o 8? 2 vezes 4. Então, o fator comum aqui é 2, tá? É só 2, tá bom? Mais 2 vezes, vamos lá. Para obter 10y, multiplico por 5y. Repare que o meu objetivo é deixar igual aqui, né? Ó, dentro desses parênteses. Deixar igual. 5y. Opa, tá dando certo. Agora, para obter mais 2 vezes quanto que dá menos 8? Menos 4. Opa, deu certinho, né? Ó, 5y menos 4, 5y menos 4. Ele é fator comum. 5y menos 4. E aí, vezes y ao quadrado mais 2, né? Mais 2. Tranquilo? Acabando aí, gente, acabando. Calma que tá acabando. Exercício 5, vamos lá. Exercício 5. Dado o polinômio 5ax² menos 5ay², escreva a sua forma fatorada. Opa, vamos escrever a forma fatorada então aqui, ó. Escrever ele aqui, ó. 5ax² menos 5ay². Tá? Forma fatorada. O que temos em comum? 5, o a, né? Y, não, aqui é x² e aqui é y, então é só isso. Então, abre parênteses, né? 5a, preciso colocar o que aqui? x², né? x², então é 5a vezes y², então é menos y² aqui, tá? Bom, escrevi na forma fatorada. Depois, deu o valor numérico, sabendo que a é igual a 20, a é igual a 20, a é igual a 20 e que x² menos y² é igual a 25. Opa, então vamos lá. Não é 5 vezes a aqui? Então fica 5 vezes, quanto que vale o a? 20. 5 vezes 20 vezes, abre parênteses, quanto que é o x² menos y²? X² menos y² é 25 vezes 25. É só fazer essa continha, tá? 5 vezes 20 é 100. 100 vezes 25, quanto que vai dar? Dica, escreve esse número e 2 zeros na frente. 2.500. Tranquilo? 2.500. Esse é o valor numérico dessa expressão, então. Tá certo? E para terminar, é o mesmo esquema que acho, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho aqui. Às vezes sai de foco. 6. Fatório polinômio. X, y ao cubo mais 7xy² menos 3xy. E deu seu valor numérico, sabendo que xy é 6 e que y² mais 7y é 20. Vamos fatorar então. Ó. Vamos fatorar tudo isso daqui, tá? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer direto.
O que eu tenho em comum aqui? X, X e X. Beleza. Y, Y e Y. Tranquilo. O que eu coloco em evidência? O X com o menor expoente, nesse caso todos são iguais, né? Só X. Y ao cubo, Y ao quadrado e só Y. Então aqui fica XY, o menor expoente. Vezes, abre cochete, ou parênteses. Vamos lá. XY, para obter XY ao cubo, só preciso multiplicar aqui por Y ao quadrado. Beleza? Mais 7xy ao quadrado. Aqui só preciso multiplicar por 7y, tá? Só por 7y. Menos, aqui é menos 3xy, menos 3. Ok? Vamos ver o que é dado aqui para o exercício. XY é 6. XY é 6. Então, vamos trocar aqui, ó. XY é 6 vezes, né? Abre parênteses. Ele fala que y ao quadrado mais 7y é igual a 20. Ou seja, y ao quadrado mais 7y é igual a 20. Então, troca por 20. Menos 3. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 6 vezes 20 menos 3 é quanto? 17, não é? 20 menos 3 é 17. Então, vai dar 6 vezes 17. Tá certo? Bom, para fazer 6 vezes 17, a gente faz 6 vezes 10. 6 vezes 10 é 60, né? E 6 vezes 7 é 42. 60 com 42 dá 102. Então, a resposta aqui é 102. Tudo bem? Então, é isso aí, gente. Um pouquinho demorado, um pouco cansativo, né? Mas não tem outro jeito, tá? Era isso aí, então.